Bom, livro de Jeremias. Jeremias. E aí então, nós temos um versículo que eu pedi para você decorar. Quem aqui já memorizou o versículo tema do nosso versículo-chave, né? O versículo que nós estamos usando como eixo do nosso tema de Jeremias? Decorou? Onde é que está, Mateus? Fala aí. O que diz Jeremias 17:7? Rogério, anota o nome aí do Mateus, tá? Ele já ganhou um ponto. Mais alguém quer falar? Quem decorou? Ó, fala, Jordânia. Jordânia é lá de Pernambuco, viu, americano? Essa é de Alagoas, morava em Pernambuco, né? Mas o seu sotaque é lá de Recife. Fala aí para todo mundo ouvir. Aê, joia. Jeremias 17:7. Quem mais quer falar? Ah, não falou endereço, não ganhou a estrelinha. Vamos lá. Então, memoriza aí, ó. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esse é o texto para você memorizar. Esse é o nosso versículo-chave. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Confiar e esperar. Bendito o homem que confia no Senhor. Esse é o grande desafio do crente. Foi o grande desafio da dona Irene, como a Laura pontuou aqui. Senhor, eu estou pronta. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E eu gosto muito desse versículo porque ele fala do agora, confiar, e ele fala do amanhã, esperar. É isso aí. O tema da aula de hoje é idolatria no livro de Jeremias. É uma aula tranquila, light, né? Nós vamos falar de idolatria. E aí eu pergunto, nós temos ídolos? Será que o crente tem ídolos? Será que o crente é tentado para adorar ídolos? Vocês vão ver que sim. Dos maiores desafios da vida cristã é tirar sempre os ídolos da frente. E que você olhe para Jesus. Hebreus capítulo 12, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para Ele. Porque o inimigo vai tentar colocar nessa caminhada, nesse seu olhar, coisas na frente. Bom, vamos falar de idolatria no livro de Jeremias. O que é idolatria? Eu dei uma olhadinha no dicionário, está meio pequenininho aqui, mas eu vou ler. Olha lá, dicionário, viu, gente? Dicionário online da língua portuguesa. Ação de cultuar ídolos, o culto que se faz aos ídolos. Essa Ô, Rogério, dá uma pequena microfonia. Obrigado. Essa é a definição de dicionário. Só que não para aí. Olha lá. Excesso de amor. Admiração demonstrada de maneira exagerada. Pode significar idolatria. O culto das imagens ou das esculturas de santos. Gente, isso é dicionário, não é na Bíblia, não. Popular, na linguagem popular, pode significar paixão, amor, culto, adoração, veneração. Nem sempre a gente usa essas palavras de uma maneira equivocada, né? Ah, eu adoro suco de laranja. Você não está falando, suco de laranja, não é isso que você está falando. Mas você gosta muito, né? Então, é nesse sentido. Mas precisamos tomar cuidado, né? A palavra idolatria vem do hebraico. Primeiro, você tem essas duas palavras, tanto no Antigo Testamento como no Novo, que é ler da direita para a esquerda, tá? Você que sabe hebraico, né? Sempre da direita para a esquerda, né? É avodah zarah, né? Essa é a expressão, que literalmente significa cultuar de maneira estranha. É culto estranho. Não existe a palavra literal em hebraico idolatria, mas é cultuar de forma estranha, de que não agrada ao Eterno. Então pode ter uma imagem, às vezes não. Mas esse é o sentido dessa expressão hebraica, avodah zarah. Quando você lê no grego, você tem outra palavrinha, que é bem parecida com a nossa em português. Aí você lê normal, né? Da esquerda para a direita. É idololatria. Não é eidolatreia, não, é idololatria. A junção esse seria o E e o I, é o som de I sempre. Então é idolatria, que significa literalmente adorar ídolos. Ponto. O conceito grego é esse.
Lembra lá Paulo em Atenas, ele vê aquele monte de ídolo lá e ele fica chocado com a idolatria na cidade. Essa é a expressão usada lá, idolatria. Como em português, para não repetir lolô, então eles puseram idolatria. Mas é idolatria. Fatos históricos, para a gente caminhar um pouquinho aí no livro de Jeremias. Daqui a pouco o microfone vai rodar aí, já está com o Silvio, a gente vai ler vários versículos, porque vamos deixar a Bíblia falar. Né? Ler a Bíblia é adorar o Senhor, eu sempre digo isso. É bom quando a igreja lê a Bíblia. Mas a gente precisa entender como é que a idolatria começa na nação de Israel. Porque quando a gente começa a olhar para Israel, bom, é a nação criada por Jeová, a nação do Senhor. O Senhor, então, nós vimos algumas aulas aqui, que ele levanta os patriarcas, 3 mulheres estéreis e forma uma nação. Ele dá toda a sua palavra, revela toda a sua vontade a essa nação. Aí, de repente, nós começamos a ler o livro de Jeremias, idolatria, 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 coisas horrorosas. E hoje eu vou só começar, porque a aula que vem, então, vocês vão ver aonde a idolatria vai culminar. Fatos históricos. Primeira coisa, Deus deu a terra a Israel. Alguém duvida disso? Deus deu a terra a Israel. Deu a terra a Israel. E sob juramento. Gênesis capítulo 12, capítulo 15. Ele prometeu e deu a terra sob juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. As mesmas alianças. Uma aliança que ele promete a Abraão, ele estende a Isaac, a Jacó e a todos os descendentes de Jacó, as 12 tribos de Israel. A terra é de vocês, eu dei. E para Abraão ele disse, é para sempre. Ele vai estabelecer as possessões a cada tribo mediante Josué. Vocês lembram disso? Então, vamos voltar aqui. Abraão, Isaac, Jacó, 12 filhos. Os 12 filhos vão lá para o Egito nos dias da fome de José, quando José era governador do Egito. E ali está tudo bem, estamos no Egito, que gostoso esse lugar, somos bem recebidos aqui. Levanta um novo faraó e começa a escravizar o povo, eles ficam 400 anos ali. Aí Deus levanta Moisés e fala, tira o povo, 10 pragas, eles vão para o deserto, 40 anos no deserto. Morre todo mundo, inclusive Moisés vai ficar lá. Entra na terra Josué e Caleb e toda a descendência de Israel das 12 tribos. A terra é de vocês. Eles atravessam o Jordão, Deus fala para Josué assim, essa tribo vai para cá, essa fica para lá, essa para cá. Tudo estabelecido lá no livro de Josué, direitinho. Toda a escritura, vamos colocar assim, é dada para Josué. E eles entram na terra de Israel. As bênçãos nessa terra seriam dadas mediante fidelidade e obediência. Se vocês forem obedientes, em primeiro lugar, fiéis e obedientes, vocês vão ser abençoados aqui. Se vocês forem infiéis, vocês vão sair daqui. Mas a terra é de vocês. Agora, a bênção, ela é condicional. Então vamos lá, eu estou vendo aqui o Daniel. O Daniel acabou de fazer 18 anos, tirou carta. E aí agora o Daniel quer sair, né? Ele quer fazer os passeios dele, o Marcos fala assim, Daniel, eu vou te dar um carro. Aí vai lá, comprei um... Não, vamos lá, gente. Toma posse da bênção, Daniel. Estou profetizando bênção na tua vida. Aí o Marcão vai lá, comprou um... Eu não posso falar marca, né? Vamos pegar um carro que não existe mais. Comprou um Gurgel. Homenagem ao Ceará. Comprou um carro bem bonito. E fala assim, Daniel, você tem que pôr gasolina, fazer manutenção. Se bater, você paga, que você trabalha. Você tem que trocar o óleo, tem que olhar o pneu, pelo menos a cada 6, 7 meses, dá uma olhadinha, faz rodízio ou troca, tudo bem? Mas o carro é seu, está no teu nome. Se você pisar na bola, eu tiro o seu carro. Porque quem pagou fui eu. Mas você deu para ele. O carro é dele, está no nome dele. Foi isso que Deus fez com Israel. Se vocês obedecerem, a terra é de vocês. Então Daniel está lá, cuida do carro, deixa bonitinho, está sempre brilhando. Pai, vamos dar uma volta. E você está todo orgulhoso. Aí Daniel relaxou. Esquece, foi pegar o carro um dia, né? Foi fazer uma curva na esquina, o carro derrapou porque o pneu está careca. Pronto. Vou tirar seu carro.
Foi exatamente isso que Deus faz com Israel. A terra é de vocês. Eu já passei por escritura, por nome. Se vocês forem fiéis, vocês serão abençoados lá. Se não forem, eu tiro. Mas é sua. Deu para entender a minha analogia? Daniel, toma posse, hein? E cuida do carro. Quando o povo recebe a lei, o que eles dizem? Tudo que o Senhor disser, faremos. Senhor, nós vamos fazer. O Senhor falou assim para eles: ah, é? Então tá bom. Então é o seguinte. Eu vou fazer aqui um pacto agora com vocês. A terra é de vocês. E vocês vão andar na linha comigo. Mas eu tenho algumas exigências. Qual foi a primeira exigência? Olha essa. Quer ler junto comigo? Vamos lá, ó. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem coluna, nem porei pedras com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Primeira colocação que Deus faz: não façam ídolos. Eu sou o Deus de vocês. E aí ele vai dizer o seguinte: a terra é de vocês. Se vocês andarem nos meus estatutos, Israel, vocês guardarem os meus mandamentos e os cumprirdes, o Senhor promete a eles, eu contei, 29 bênçãos. Eu contei uma por uma. 29 bênçãos. E algumas bênçãos estão interligadas a outras. Eles seriam felizes na terra, o Senhor expulsaria os inimigos, eles plantariam e colheriam em abundância. 29 bênçãos. Vocês vão ser muito abençoados aqui. E a maior bênção para mim é essa. Olha aí. Porém o meu tabernáculo, versículos 11 e 12. Porém o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Pelo contrário, eu vou me alegrar com vocês. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Eu pergunto, isso já aconteceu na história de Israel? Oi? O tabernáculo veio. O que eles fizeram com o tabernáculo? Crucificaram. Põe na cruz. E que caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue dele. Eu ouvi isso de um judeu nascido em Jerusalém. Qual foi o grande pecado de Israel que eles ficaram 2000 anos sem terra? Quem lembra do Natã? Os mais antigos aí sabem. Quando nós lemos João 1:1, nós lemos lá, no princípio era o verbo. A gente lia muito isso aquelas segundas-feiras lá, viu, americano? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eu lembro do Morelli, né? Já decorar. João 1:1, ele, no princípio, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Falei, isso mesmo, já decorou. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. É bonito sim em grego. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele montou o seu santuário aqui. Esse era Jesus. E o povo matou. E durante toda a história de Israel, Deus deseja habitar no meio do seu povo. Essa vai ser a maior bênção de vocês. Eu pessoalmente estarei entre vós. E não é isso que aconteceu? Mas, se não me ouvirdes e não cumprires todos esses mandamentos, sabe o que vai acontecer? 73 maldições. Eu contei. 73. E talvez a pior delas seja essa aqui, ó. Espalhai-vos-ei entre todas as nações. Todas as nações da terra, um judeu já pisou. A primeira sinagoga brasileira é em Recife. Está lá até hoje, né? Restauraram recentemente, está bonita. Quero um dia visitar, eu vou ficar na sua casa. Eu vou jantar na sua casa. Espalhai-vos-ei entre todas as nações. Israel é disperso. Maldições. E aí aqueles que querem se chamar Israel, eu sou Israel. Ah, é?
Escuta, me explica isso. Anda na linha então, viu? Porque se você é Israel, tem 73 maldições aí se você pisar na bola. Porque aqueles que querem ser Israel gostam só dessa parte aqui, ó. A igreja é a igreja, Israel é Israel. São coisas distintas, pelo menos para mim. Bom, vamos lá. Fatos históricos, para a gente entender a idolatria nos dias de Jeremias. Estou lançando bases aqui, nós vamos começar a ler a Bíblia já já. Nos dias de Jeremias, o reino era dividido, certo? Israel, um lado, 10 tribos ao norte, Judá ao sul, 2 tribos ao sul. Imagina então, o Brasil faz aqui, a gente tem uma guerra civil, né? De, por exemplo, Rio de Janeiro para cima vai se chamar Brasil, né? E de São Paulo até sul, sei lá, vai se chamar, sei lá, Rio Grande, pronto. É a mesma coisa, separou o reino, um para um lado, para lá. Se falavam, mas era um reino dividido. Em ambos, os reis eram maus, com U, e faziam o que era mal com U diante do Senhor, e colheram o mal com L, se é que vocês me entendem a diferença. Eles eram reis maus, fizeram o que era mal perante o Senhor, e colheram todos os tipos de maldade com L, e foram destrinchados na terra. Eles começaram a introduzir idolatria na terra. Já ouviram falar em Moloque? Já ouviram falar em Astarote? Já ouviram falar nos Acherim? Já ouviram falar na Rainha dos Céus? Tudo aí. Tamuz? Baal? Esse lugar se chama Teldã. Nós vimos com a aula do Cassoli, né? Teldã, no norte, né? E aqui o rei Jeroboão fez algo interessante. Ele diz assim, para que nós vamos adorar lá em Jerusalém? Vamos adorar aqui. E aí então, né? Foi a tua aula, né, Marcão? E aí então, vamos fazer um nosso santuário aqui. Então ele pegou os sacerdotes locais, erigiu ali um altar, bezerro lá, né? Nós vamos adorar aqui. E aí então, aqui vai ser o nosso santuário, e aí ele vai pegar os sacerdotes que tinham mais dinheiro, que eram ricos, e aí o povo começa a adorar ali. Para que nós vamos para Jerusalém? Vamos ficar aqui. Vamos adorar do nosso jeito. Lembra de Caim? Eu sempre digo que Caim ele prestou aquela oferenda da terra, daqueles frutos, para o Deus certo, mas de maneira errada. Jeroboão quis fazer a mesma coisa, o rei. E aqui é Teldã, né? Essa ruína aqui, por exemplo, está meio assim, né? Aqui é onde se faziam, então, os sacrifícios. Aqui era feita a adoração. Quando os gregos chegam ali, naquele lugar, eles batizaram esse lugar de Pânias. Como os árabes chegaram depois, não pronunciam o B, o P, o som de B, esse lugar hoje é conhecido como Bânias, mas na verdade é Pânias, para o Deus maior. Por quê? Quando os gregos chegavam e viam divindades, construções sagradas, eles faziam as deles em cima e diziam, esse lugar é sagrado, então vamos botar o nosso Deus aqui. Isso é o que aconteceu ali em Teldã. Em Teldã tinha um trono, era muito interessante, um trono, onde se tomavam as decisões. E aí a Dona Irene, mãe da Laura, chegou cansada, né, na nossa viagem lá em 2015. Falei, Dona Irene, senta aqui. E ela, estou me sentindo uma rainha. Eu falei, peraí, a hora que o plebeu se inclinar diante da senhora, a senhora olha para ele, aponta e diz assim, aos leões. Está combinado? Está combinado. Aí chegou o Marcos, o genro, né? Falei, Marcão, a rainha está sentada lá, tem que fazer saudação. Aí o Marcos, eu saúdo a senhora, a rainha. Ela, aos leões! Acabou. Ficamos o dia inteiro rindo de você, né, Marcão? Até hoje. Isso porque ele que levou. Essa era a Teldã, né? Bom, vamos falar da idolatria de Israel e Judá? Os desdobramentos e as consequências? Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia. Agora vamos ler aí, o microfone vai rodar. Nós vamos simplesmente ler a palavra. Depois nós vamos trazer algumas coisas aqui para vocês, de forma prática. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Eu separei alguns versículos para a gente ler. Tá? Teria muitos versículos para nós lermos aqui. Jeremias 1,12. Quem está com o microfone?
Silvio, vai dando aleatoriamente ali, ó. Começa na Andréia ali, vai lendo. Vai passando para trás, depois a gente vem para cá. Vamos lá. Jeremias 1:12. Qualquer um, vai Luiz, qualquer um. Rogério, vê se está ligado. Fala um som. Não, não bate, só fala, vai falando. Vê se está ligado o microfone. Está ligado? Som, agora foi. Vai lá, Jeremias 1:12. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Ele é Deus, ele vela pela sua palavra. Deu para entender isso? Esse primeiro versículo é importante. Vamos lá. Versículo 3, capítulo 3, versículo 1. A parte final aí, depois dos pontos de interrogação, depois do ora. Quem lê? Vai lá, Derlene. 3, a parte final. Ora, tu, olha lá. Joia, vamos lá. Versículo 21 do capítulo 3. Está fritando pipoca aí, mas vai dar certo. Vamos lá, vai lá, Dani. Nos lugares altos, ouviu uma voz, pranto e súplicas de Israel, quando perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor. Como que começa a idolatria no livro de Jeremias? Presta atenção. Ele é Deus, ele estabelece as suas verdades, ele vela pela sua palavra, mas o povo faz o quê? Vira as costas para ele. Aí começa. E como é que o Senhor chama idolatria? Prostituição. Guarda isso, aula que vem, vamos falar disso aí. Tá? Vamos lá. Eu vou ler só alguns versículos, tem muita coisa que a gente podia ler. Capítulo 7, versículos 9 e 10. Olha que importante. Vamos ler a Bíblia aí. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andai após sobre outros deuses que não conheceis. 10. E depois vindes e vos pondes diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizei, estamos salvos, sim, só para continuarmos a praticar essas abominações. Deixa eu dar uma paradinha aqui. O que eles faziam? Furtavam, matavam, cometiam adultério, juravam falsamente e queimavam incenso a Baal. O que é incenso na Bíblia? Incenso é um tipo, é uma sombra de algo maior. Por que lá na adoração de Israel, no tabernáculo e no templo, havia incenso? Lembra que o sumo sacerdote vinha com incensário, esfumaçava o lugar, e ali ele pegava o sangue do sacrifício e jogava uma vez por ano. O que é incenso na Bíblia? Pode falar bem alto? Na Bíblia, está lá em Apocalipse, fala que incenso tipifica a oração. Então o cara vai lá, passa em frente a uma loja, compra um incenso e põe lá, eu vou pôr aqui na minha casa para perfumar. Ele está fazendo oração para quem? Pode ter certeza, dá uma lidinha no rótulo daquele incenso. Vê se está escrito lá, é consagrado a Jeová. Ou ao Senhor Jesus. Não. De forma nenhuma. Então eles não só sacrificavam a Baal, adoravam a Baal, mas oravam para Baal ao acender o incenso. Quantas vezes eu falei de Jesus para alguém, falei do amor de Jesus para alguém, muitos aqui já testemunharam isso, a primeira coisa que a pessoa faz é acender o cigarro. Incenso. Está pedindo ajuda para alguém, sem saber. Ah, então quem fuma está acendendo incenso? Em tese, sim. Para a gente pensar. Por que em vários rituais aí a pessoa acende charuto, acende cigarro, acende incenso? É oração, gente. Sem saber, está clamando por alguma coisa. E só há um incenso que o Senhor aceitava. Ele nunca aceitou incenso estranho. Porque a brasa era tirada do altar onde o cordeiro morria. É só em nome de Jesus que você ora. Essa era a idolatria de Jeremias. E mais, jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses. Não era só Baal. Era pão o negócio, era para tudo quanto é lado.
E depois vocês voltam aqui e vêm me adorar, se colocam, se prostram diante de mim, para dizer estamos salvos, só para continuar adorando? Olha como isso é sério. Deus não divide a sua glória, está lá em Isaías. A sua honra, a sua glória, Ele não divide com nada e com ninguém. Nós falamos isso no culto no domingo passado. Ele não divide a sua glória com ninguém. A adoração ao Deus vivo, ela é exclusiva. Deu para entender? Ela é exclusiva. A Bíblia diz assim: há um só Deus e Pai, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Alguma dúvida? O Senhor não divide a sua glória. Ele é Deus. Versículo 18. Capítulo 7. Estou lendo alguns versículos, hein? Tem muita coisa para a gente ler. Quem lê, pode ler. Vai lá, Dilson. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha. Mas se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Será que eu preciso explicar isso? O que é que eles faziam ali? Presta atenção. Acende fogo, faz farinha, bolinho, para quem? Para a rainha dos céus. E oferecem libações ou sacrifício a outros deuses, para quê? Para me provocarem a ira. Eu pergunto, será que Deus, o Deus vivo, o Deus eterno, o Deus de Israel, tem uma consorte? Você sabe o que é consorte na língua portuguesa? Ele tem uma companheira, ele tem uma esposa? O que vocês acham? E eles me provocam a ira? Isso é antigo, hein, gente? É Jeremias. Vamos fazer um bolinho, uma oferenda à rainha dos céus. Oi. Calma, eu vou chegar lá. Eu não queria falar, mas eu vou chegar lá. O Marcão deu como lição de casa. Vamos ler o capítulo 10, do 1 ao 16. Está com o microfone? Quem está com o microfone? Vai, Ale, vai passando aí. Do 1 ao 16. Esse capítulo 10, ele é chave, hein? Não é na linguagem adolescente de chave legal, né? Mas é chave de versículo emblemático para o nosso texto. Tá bom? O texto, né? De 1 até o versículo 16. Bora. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. 2. Vai passando. Assim diz o Senhor: não abrigais o caminho das nações, tampouco vos espanteis com os muitos sinais no céu, porque é por meio deles que os pagãos são atemorizados. Eu estava vendo ontem, Andréia, o History Channel, contando uma guerra entre os gregos e os espartanos. Segundo a tradição, segundo a história ou a lenda, passou um cometa bem na hora. Os gregos adiam a batalha e falam: nós não vamos guerrear porque nós vimos presságios no céu. E isso custou a derrota deles. Aqui, ó. Olha o que nós estamos lendo aqui. Eles dissecavam os céus e adoravam os astros. Será que pessoas hoje adoram os astros? Qual é o seu signo? Deixa para lá. O meu signo é Jesus de Nazaré. A brilhante estrela da manhã. Bora, Má. Ora, os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artista modela com suas ferramentas. 4. Vamos lendo. 10, 4. Com prata e ouro os enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. 5. Os ídolos são como um espantalho em terpinal, e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer bem. Interessante, né? É uma estátua. Continua. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome.
a ti. 8 até o 16. Todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Traz prata batida de Tarsis, e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. 11. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. Interessante. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Como que começa a Bíblia? Gênesis 1:1. Quem sabe falar alto para eu ouvir? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Em hebraico é assim, ó. No princípio, Elohim é deuses, criou, verbo no singular, os céus e a terra. Mostrando um Deus triuno, criando os céus e a terra, cujo verbo está no singular. Bara Elohim. Quando eu leio esse texto de Jeremias, capítulo 10, o verbo não é bará. O verbo é hacer. Né? Mas é interessante. Elohim, Lod hacer, Shamayim aretz. Quer dizer, esses deuses não fizeram, o verbo aqui está no plural. A palavra é Elohim também. Quando fala em deuses falsos na Bíblia, é Elohim, como é em Gênesis 1. Só que o verbo agora está no plural. Eles não fizeram, porque o Deus vivo, apesar dele ser triuno, ele é um e ele cria todas as coisas. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. E esses deuses não criam nada, eles não fazem nada. São estáticos. Versículo 12. Olha o contraste agora. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo para a sua sabedoria, e a sua inteligência estabeleceu os céus. Que lindo. 13. Fazendo ele repoubar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. 14. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ouvido se envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu. Pois as suas imagens são mentira e nelas não há fama. Obrigado. Graças. Próximo. Até o 16. Vaidade. Vaidades são obras ridículas. No tempo do seu castigo virão a perecer. 16. Não é semelhante a estas, aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel, e a tribo da sua herança, Senhor dos exércitos, é o seu nome. Capítulo 12, verso 16. E será que, se diligentemente aprender os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Pode ler o 17 também, Danilo, por favor. Mas, se não quiserem ouvir, totalmente arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. Lembra das bênçãos e das maldições? Capítulo 14, verso 14. Ricardo. Dize-me, ó Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem,
também lhes falei, visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Lembra que agora a idolatria ela começa a gerar frutos? Mentira, profecia falsa, engano. 17, 6, 5. Pode ler, 17, 5, Jeremias. A gente está passeando por Jeremias, vamos aí na sequência. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Pô, mas idolatria agora com homens? Existe idolatria de homem adorando outro homem? Sim. A Bíblia fala que isso é maldição. Olha o contexto que esse texto é dito. Vamos lá, vamos passear um pouquinho por Jeremias. Eu tenho alguns versículos que eu separei aqui. Eu gosto desse aqui, ó. Capítulo 23, 29, 30, 31. Pode ler na sequência os três, Antônio. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que os sapeia. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Olha agora o 31. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele diz. Isso é complicado. Tá, até aí. Ah, pode ler o 32, é bonito também. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam. E as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a esse povo, diz o Senhor. Isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Ai, ai. Tem tanta coisa que eu queria ler aqui. Eu vou dar um salto maior para o capítulo 44. Versículo 5. Diz assim. Vamos ler a partir do 4. Todavia, começando eu de madrugada, lhes tenho enviado os meus servos e profetas para lhes dizer, não façais esta coisa abominável que aborreço. Verso 5, mas eles não obedeceram, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Olha lá, versículo 19. Quem lê agora? Vini. Pode ler. Quando queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Que interessante. Capítulo 50, verso 38. A espada virá sobre as suas águas e essas secarão, porque a terra é de imagens de escultura e os seus moradores enlouquecem por essas coisas horríveis. Tá aí. Nós demos aqui uma leve surfada na idolatria nos dias de Jeremias. E aí, quando nós olhamos para o capítulo 10, o contraste entre Deus e os ídolos, nós vimos aqui a figura dessa pessoa que a Reg perguntou. Quem é a rainha dos céus? Ou Astaroth. Está aqui, ó. Estrela, ou planeta Vênus, era a rainha dos céus. Eles olhavam para o planeta Vênus, que acho que foi rebaixado, né? Deixou de ser planeta ou voltou a ser planeta? Eu não sei. Caiu para a série B e voltou para A já, né? É isso aí. Né? Plutão, desculpa. Vênus, né? Vênus. A estrela d'alva é Vênus, não é isso? Retratada em carnaval, né? Em marchinha. A estrela d'alva. É isso aí. Olha aí.
A principal divindade feminina dos fenícios. Como Baal era o principal dos deuses, Baal tinha uma esposa. Qual era a esposa? Astarote, a rainha dos céus. Assim como Baal foi identificado como o sol, Astarote ou Astarte, o nome Astarote é mais conhecido, com os seus crescentes, o era como a lua, ou com a lua. Assim como Baal era o sol, para os fenícios, Astarote era a lua, a rainha dos céus. E o que o povo de Israel começou a fazer? A adorá-los. Então, Baal tinha uma esposa. O culto desta deusa veio dos caldeus para os cananeus. Israel faz, queremos isso também. Astarote era a consorte ou esposa de Baal. Semana passada, no culto, eu falei de uma tal Jezabel. Lembra? O que significa o nome Jezabel? Baal é marido. Por que ela ganha esse nome? Porque ela era como? A encarnação de Astarote. E é com essa figura que o rei Acabe se casa. E Elias então começa a sofrer perseguição. E a fugir. Ela manda matar os profetas do Senhor. E é nesse contexto que Jeremias vai viver. E vocês sabem um pouquinho da história de Jeremias, que ele teve que esconder gente. Deus manda Jeremias descer a casa do oleiro. Quantas vezes eu vejo, às vezes, a Márcia ou algum ceramista levanta uma peça e de repente ele destrói e faz de novo. É isso que ele faz com Israel, é dele. Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Alguém se lembra de Jezabel? Está aqui, ó. Essa aqui era Astarote. Ela é representada assim. No conceito grego, né, você tem Astarote, ela vai gerar um filho de Baal. E como é que vai se chamar? Tamuz. E no conceito egípcio, Semíramis e Horus era exatamente a representação de Astarote e Tamuz. E é representada assim. Uma divindade com um menino no colo. Os ídolos e o Deus vivo. Os ídolos são madeira cortada do bosque, enfeitada com prata e ouro, fixados para não oscilar, espantalho em pepinal. Necessitam de alguém para levá-los. Não andam. Não fazem o mal, nem o bem. Estão ali estáticos. Agora, aquele que está por trás da divindade ou do ídolo é que faz. E o apóstolo Paulo vai dizer, não quero que vos torneis participantes aos ídolos, porque antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios. E não quero que vos torneis associados aos demônios. Eu não estou aqui falando de religião A, B, C ou D, mas Deus não tem esposa nem mãe. Isso está na Bíblia, é muito claro. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano, sozinho no lugar santíssimo, trazendo o sangue do animal imolado. Diz a tradição hebraica, isso não está na Bíblia, que o seu pé era amarrado para dentro do Santo dos Santos. Se aquele sacerdote tivesse feito alguma coisa ilícita, ou ele não tivesse feito o sacrifício por si, pela sua família, porque ele só poderia entrar quando ele sacrificasse por si, pela sua família, aí ele poderia fazer o sacrifício por Israel. As suas vestes tinham sinetes amarrados, então enquanto ele andava e aspergia o sangue 7 vezes, o israelita escutava o barulhinho dos sinetes e ele ia ali fazendo a purificação pelos pecados. E a Shekinah, ou glória de Deus, se manifestava ali, então havia perdão. Isso era contínuo, uma vez por ano. E esse sumo sacerdote morria, ele era substituído. Lembra que Arão morreu e outros morreram. E aí começava tudo de novo, ele se preparava para ser o sumo sacerdote. Lembra de Zacarias, pai de João Batista? Ele era sacerdote. E ele fazia de ano em ano esse ritual. Mas em nenhum trecho da Bíblia o sumo sacerdote falava assim, filho, vamos entrar lá comigo?
Porque eu vou fazer um sacrifício, eu estou com medo de entrar lá no Santíssimo sozinho. Ô mãe, vamos lá comigo? Não, ele tinha que entrar sozinho. O Senhor Jesus se apresentou no céu sozinho, com o sangue dele, para redimir você e a mim dos nossos pecados. Como a Laura pontuou aqui. Efésios 1:7. Acertei o endereço? Esse é o contraste. Vamos ver o outro lado? O Senhor é o Criador. Ele é santo. Ele fez os céus e a terra, o universo, e o sustenta pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz que Jesus de Nazaré sustenta todo o universo pela sua palavra. Nós estamos preparando aqui uma palavra para você sobre a glória de Deus. Citei aqui o que o telescópio Webb, junto com o Hubble lá atrás, que já está mais velhinho, descobriu no universo, num ponto escuro, mostrou ali tantas galáxias e planetas prontinhos. E a Bíblia diz que esses planetas e essas galáxias estão lá, que o ser humano nunca tinha visto, os cientistas, a comunidade científica nunca tinha visto, estão lá pela palavra do Senhor Jesus. Ele diz, pode ficar aí, e estão ali. A terra treme diante da sua presença. E ele anda no meio do seu povo. E ele ama o seu povo, mas também é Deus justo e fiel. A sua glória ele não divide com ninguém. Ele é Deus. Eu vou apelar aqui para um texto que está lá em Romanos capítulo 1, para explicar o que Jeremias denuncia o tempo todo no seu ministério. A idolatria de Israel e de Judá. A idolatria de Israel e de Judá. Presta atenção, Romanos 1:18 diz assim: a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Essas palavras não são minhas. Eu pergunto, por que existe idolatria? Porque o homem detém a verdade. O que é impiedade? É fazer o que é mal? Não. A palavra pio significa fé. Ele não tem fé. Deus estabelece a sua verdade e ele diz assim, eu não quero, eu quero a minha própria. Eu quero deter a justiça e a verdade e estabelecer a minha. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos de Deus, que são invisíveis, o que é atributo? Algo que Deus é e tem e ninguém deu a ele. Está lá em Romanos 11. Olha a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus pensamentos. Quem primeiro lhe deu a ele para que ele venha a ser restituído? Ninguém. Atributos. Assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, presta atenção, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, Israel não conhecia Deus? Conhecia ou não conhecia? Conhecia. E por que eles adoravam outros ídolos? Eu tenho conhecimento dele, mas eu quero adorar também esse aqui. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eu tenho ouvido, eu tenho visto, eu tenho presenciado pessoas inteligentíssimas, doutores, literalmente dizendo, eu não preciso de Deus. Loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem. Qual é a primeira? De homem corruptível. A idolatria, então, vai começar com um homem adorando outros homens. Você já ouviu falar no Deus celebridade?
são adorados? Lacrou. Eu adoro. Ah, é? Como a sociedade está estranha. Imagem do homem corruptível. Que mais? Dê aí para mim. Aves, quadrúpedes e répteis. Vai rebaixando. Tum, 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 tum. Aves, quadrúpedes e répteis. Está sendo gravado, eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas palavras. Orem por mim. Mas dá vontade de dizer umas coisas aqui. Dá vontade de falar, para, que eu preciso dizer. Meu Deus do céu. Uma sociedade que, desculpa, gente, e isso está nos grandes livros, nos grandes teóricos, isso está na literatura. Que animal hoje tem que ser tratado como gente. Eu entendo a ética para com o animal, manuseio, respeito. Eu entendo. Isso está na Bíblia também. Mas às vezes eu vejo assim algumas coisas na rua que eu falo, meu Deus, que ponto nós chegamos. Está transmitindo, né? Que pena. Você que está em casa, é muito amor pela tua vida. Que eu não vou poder falar certas coisas aqui. E répteis, vai rebaixando, né? Deixa eu ficar quieto. O jovem rico. Vocês conhecem a história do jovem rico? O que tem a ver o jovem rico com Jeremias? Idolatria. O jovem rico encontrou a pessoa certa, fez a pergunta certa, para a pessoa certa, na hora certa. Quem era o jovem rico? Quem é a pessoa que ele encontrou? Qual foi a pergunta que ele fez? Que farei para herdar a vida eterna? Engraçado que ele usa o verbo herdar, porque ele era um cara de posses. Mas não é, a pergunta não está errada. O que eu posso fazer para ter a vida eterna? O que Jesus responde para ele? Imagina, antes ele falou outra coisa. Olha lá o que Jesus falou para ele, ó, aqui Jordânia. Sabes os mandamentos? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho ou defraudar o seu próximo, e não cobiçarás a casa do seu próximo. Jesus cita esses mandamentos para ele. O que ele responde? Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E o que Jesus responde para ele? Te falta uma coisa, Jordânia, qual é? Agora você vai falar. Vai, vende tudo o que tens, entregue aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Por que Jesus citou esses mandamentos aqui? Quantos mandamentos são, gente? Vamos lá, hein? Vamos lá, gente. Valendo mais um bolinho, né? Quem decorou o versículo já ganhou bombom. Quem souber essa pergunta vai ganhar 2. Quantos são os 10 mandamentos? Quantos mandamentos Jesus citou? 6. Cadê os outros? Por que Jesus não citou esse? Não terás outros deuses diante de mim. Por que Jesus não citou? Não farás para ti imagem de escultura, nenhum ídolo. Por que Jesus não citou? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E por que Jesus não citou? Lembra-te do dia de sábado para me santificar. Porque todos esses versículos falam de adoração, de sacerdócio, o nosso dever para com Deus vivo. Quem era o Deus daquele jovem rico? Mamon. A palavra money vem de mamon. Era o Deus do dinheiro. Ele era um idólatra. E Jesus fala para ele, vem me adorar, só a mim. A didática do Senhor Jesus é fantástica. Deus não divide a sua glória com nada e com ninguém. Só a mim. Existe um ídolo que assola a igreja cristã e nós precisamos orar contra ele.
É a divindade com o menor número de letras. É o Deus Eu. Não se curve diante dele. Lute contra ele. O apóstolo Paulo entendeu tanto essa luta que ele disse: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Nós temos esse compromisso, essa nossa luta diária. Porque todos esses falsos profetas que Jeremias pontuou, toda essa idolatria que Jeremias pontuou, é porque o homem é presunçoso. O rei Jeroboão fez isso. Vamos fazer do meu jeito. Caim disse: eu vou fazer do meu jeito. Adão disse: eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer folhas de figueira e cobrir a minha nudez. E Deus disse: não, é um cordeiro. Foi por isso que Jesus Cristo se apresentou dizendo, presta atenção, eu sou o caminho. Jesus não disse eu sou uma alternativa. Jesus disse eu e ou eu a somos o caminho. Eu sou o caminho. E para você não ter dúvida, eu sou a verdade. E para você não ter dúvida para onde é o destino, eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o destino final. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Jesus se coloca como Deus, ele não disse ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Fora isso tudo é idolatria. Nós precisamos ardentemente do Senhor Jesus. Vocês têm ideia quais são os desdobramentos da idolatria? Que idolatria nos leva a virar as costas para o Deus vivo, a confiar no nosso eu, a proferir mentiras e mais, ouvir essas coisas e dizer eu não preciso, eu vou fazer do meu jeito. Mas eu gostaria de lhe informar que no texto de Romanos e na própria literatura que nós estamos vendo em Jeremias, no livro de Jeremias, a idolatria não para aí. Ela vai ter desdobramentos cruéis, que são extremamente latentes nos dias de hoje. Você não para de ver isso. Quer saber quais são? Comece a orar pela aula que vem e venha aqui. Por motivo de força maior, nós vamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque são temas nevrálgicos para os dias de hoje. Mas o Senhor Jesus está nos ensinando a adorá-lo em espírito e em verdade, somente a Ele. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, não em mentira. Razão pela qual nós queremos te convidar a estar presente aqui no domingo. Fica a dica, venham no domingo. Você que está em casa, procura estar aqui para ver os desdobramentos da idolatria. Nós teremos que tomar muito cuidado e vamos privilegiar aqueles que vierem. Entenderam o recado? Venham. A idolatria tem desdobramentos. Deus o abençoe. On time. Obrigado.